A atual República Federal da Nigéria é um país localizado na África Ocidental, com um território de 923.768 km². É o país mais populoso do continente africano, com pouco mais de 200 milhões de habitantes. Sua capital, Abuja, foi planejada, tornando-se centro administrativo do país em 1991. A língua oficial é o inglês, sendo o Hausa, o Igbo e o Yorubá importantes línguas nativas faladas no cotidiano, além de outros 527 dialetos tribais. O Islã e o cristianismo, crenças locais, são as principais religiões seguidas, sendo que o norte é predominantemente muçulmano e o sul abriga a maioria dos cristãos. Os praticantes das religiões tradicionais distribuem-se esporadicamente pelo interior do país. Mas, como se deu a formação dessa nação? Os registros mais antigos da história da Nigéria datam por volta de 800 a.C., quando o povo Nok, civilização do Neolítico e da Idade do Ferro, estabeleceu-se na área de Jos, ao norte do atual país. Por volta do século XI, houve o estabelecimento de cidades-estados, reinos e impérios importantes, incluindo os reinos Hausa e a dinastia de Borno ao norte e os reinos de Oyo e Benin ao sul. O primeiro contato com europeus foi no ano de 1472, quando portugueses chegaram à região onde dominava o Império de Benin, iniciando o estabelecimento de vários entrepostos comerciais e tráfico de escravos para suas colônias ao longo dos séculos seguintes. Os produtos africanos trocados eram principalmente marfim, pimenta e azeite de dendê, recebendo em troca cânhamo de Manila e armamentos de chumbo. No início do século XVI, o Obá, chefe tradicional do império, enviou um embaixador a Lisboa, e o rei português enviou cristãos missionários da cidade do Benin. Em 1553, foi realizada a primeira expedição inglesa ao Império de Benin, tendo se desenvolvido um comércio significativo baseado na exportação de marfim, óleo de palma e de pimenta. A partir de 1700, o Império Britânico e outras potências europeias passaram a construir assentamentos e fortes na África Ocidental, mas ainda não havia colônias e plantações em grande escala, tal qual as existentes na América. Provenientes das trocas culturais, foram levados à Europa diversos contos sobre a Grande Benin, uma cidade composta por edifícios nobres, um rei poderoso e elementos fabulosos. Como as sociedades africanas estavam fortemente estabelecidas, com população nativa maior que a das Américas, houve uma barreira mais difícil para a expansão europeia no continente. Posteriormente, no século XIX, período correspondente ao imperialismo, o comércio de produtos de origem agropecuária, extrativista mineral e vegetal, especialmente de óleo de palma e de madeira, substituiu o tráfico de escravizados. Isso ocorreu devido à atuação da Marinha Britânica, que era contra o comércio escravagista. Na segunda metade deste século, os britânicos consolidaram seu domínio sobre a Nigéria, estabelecendo 2 protetorados no sul e norte do país. Os protetorados eram territórios que possuíam certos atributos de Estado independente, no entanto, estavam subordinados a uma potência responsável por decidir sua política externa, conferir proteção, inclusive bélica, e possivelmente controlar internamente o regimento do governo, do judiciário e das instituições financeiras. No final do século XIX, o Obá de Benin começou a suspeitar da Grã-Bretanha, cessando grandes projetos coloniais e comunicações até 1896, quando as tropas britânicas queimaram e saquearam a cidade do Benin na chamada Expedição Britânica, levando ao fim do Império do Benin. Os conflitos armados foram suspensos apenas no ano seguinte, 1897. No ano de 1914, os protetorados foram unificados, consolidando a colônia e protetorado da Nigéria, onde algumas áreas estavam subordinadas à administração direta inglesa e outras a representantes africanos locais dos europeus. O período colonial perdurou até 1960, ano em que a Nigéria conquistou sua independência. A independência da Nigéria se deu após a Segunda Guerra Mundial devido à ascensão de diversos movimentos nacionalistas no país, somados à gradual transferência de poder britânico à colônia. No ano de 1957, o Reino Unido, que ainda exercia poder sobre o território nigeriano, repartiu a Nigéria em 3 federações, na expectativa de que um governo regional pudesse administrar melhor o território e dificultar o processo de independência. No entanto, com a pressão de grupos nacionalistas, 3 constituições foram promulgadas, uma para cada porção dividida, o que apenas resultou em uma maior fragmentação das partes. Com a intensificação dos movimentos internos separatistas, que lutavam pela administração do poder legislativo e do controle da capital do país, a metrópole britânica começou a ser pressionada para viabilizar a independência da Nigéria. Ademais, o enfraquecimento econômico das metrópoles europeias, que resultou na perda de dominância sobre as colônias africanas, dentre elas a Nigéria, foi fator decisivo para a emancipação das nações. Em 1º de outubro de 1960, o país se tornou independente. Vale ressaltar que a partilha da África foi realizada pelos países europeus industrializados durante o século XIX na Conferência de Berlim. As principais potências imperialistas dividiram o território com base em seus interesses econômicos e religiosos, como a obtenção de matéria-prima para a produção industrial e disseminação da fé católica, não respeitando as diferentes identidades étnicas das tribos. A redistribuição das terras causou conflitos entre as diferentes etnias pela predominância, disputas a respeito da ascensão ao governo e problemas advindos da herança colonial. Nos anos que sucederam sua independência, a Nigéria lidou com diversas instabilidades políticas e econômicas, acompanhadas de conflitos internos que abalaram a nação. Em 1967, ela atingiu o auge de sua fragilidade com a Guerra de Biafra, a sangrenta Guerra Civil Nigeriana. O
causador da guerra civil, que posteriormente será desenvolvida no trabalho, foi o choque entre dois grupos étnicos da Nigéria, os povos Igbo e Hausa. Os Igbo são uma meta-etnia nativa do atual centro-sul e sudeste da Nigéria. Sua língua faz parte da família linguística Níger-Congo, sendo dividida em diversos dialetos regionais e ocupando o menor rio Níger. Já os Hausa são um grupo étnico com base principalmente no Sahel e em áreas do sul do Níger e o norte da Nigéria, que vivem em pequenas aldeias onde criam gado e praticam comércio local e de longa distância na África. Sua língua tem origem afroasiática do grupo Chadico. Como explicado anteriormente, a independência da Nigéria ocorreu em 1960, sendo o país formado pela reunião do povo Igbo com o povo Hausa. Os Igbos eram provenientes da província de Biafra, a leste do país, e formavam a elite nigeriana. De uma forma geral, eram os que tinham os melhores empregos e salários. Num golpe de Estado, em 1966, um grupo de oficiais do exército da etnia Igbo tomou o poder. No entanto, em um contragolpe, o novo governo foi derrubado e os Igbos passaram a ser caçados e massacrados no país inteiro. Os cidadãos que conseguiram escapar fugiram para sua província de origem, Biafra, e se declararam independentes. No entanto, a província de Biafra era muito rica em petróleo, motivo pelo qual o governo nigeriano rejeitou a emancipação da região, já que gerava a maior aquisição financeira ao país. Esse conflito resultou numa guerra civil que teve início em 1967 e fim em 1970. Entre os anos de 1967 e 1970, a Nigéria enfrentou um dos conflitos mais comoventes da história da África, a Guerra de Biafra, ou Guerra Civil Nigeriana, cujo apogeu deu-se pela formação de uma república separatista, Biafra. Num contexto de instabilidades políticas e econômicas, a Nigéria também passava por um escândalo de corrupção causado pela fragmentação interna do país, que foi assinalado anteriormente, a partilha realizada pela Grã-Bretanha. Cada um dos 3 governos regionais era responsável por seu próprio partido político, que disputaria pelas eleições do governo central, mas também pela dominância de cunho local e pela regularização da distribuição de recursos no país. Com isso, surgiram divergências entre diferentes partidos pelo número de assentos na Câmara e distribuição das receitas nacionais, cujos cálculos eram realizados com base no número de habitantes de cada federação. Cada uma das regiões possuía partidos políticos predominantes. O Northern People's Congress, NPC, predominante na Federação Norte, o National Count of Nigerian Citizens, NCNC, apoiado pelo Leste, e o Action Group, AG, do Oeste. Em 1962, foi realizado um censo populacional que visava atualizar os dados populacionais do país e que, consequentemente, tinha influência na divisão dos recursos financeiros. O resultado do censo foi falsificado pelo Sul, com o objetivo de desviar dinheiro do Norte, e apesar de dados terem sido refutados e um novo censo encomendado, o ocorrido abalou as relações entre as federações. A partir de conflitos entre os grupos étnicos dominantes, em 1966, a Guerra Civil foi declarada, estabelecendo-se pelo controle do poder central. Um grupo de oficiais ibos foi responsável pela articulação de um golpe de Estado liderado pelas Forças Armadas, seguido do assassinato do primeiro-ministro Sir Abubakar Tafawa Balewa e governadores do Norte e Oeste. Foi estabelecido pelo Major-General John Aguiyi Ironsi militares em cada uma das regiões, abolindo o sistema federativo e substituindo por um sistema unitário. Porém, o governo causou grandes insatisfações, levando a população a organizar um contragolpe de Estado para retirá-lo do poder em junho de 1966. Este ocorreu como planejado, e o tenente-coronel Yakubu Gowon foi declarado chefe de Estado. No entanto, o governo do Sul se recusava a reconhecê-lo, o que fomentou a briga étnica pré-existente no país, que perdurou por muito mais anos. O governante da região leste, tenente-coronel Emeka Ojukwu, reconhecia o povo dos Igbos ao norte como inimigos. No ano de 1966, notavelmente no mês de setembro, foram ordenados ataques Igbos à região leste, que resultaram na morte de mais de 80 mil nigerianos e apenas estimulou as desavenças locais. No ano de 1967, uma conferência em Gana juntou os dois líderes, Gowon e Ojukwu, com o intuito de solucionar a violência vivida. Enquanto Gowon insistia no mantimento da federação, Ojukwu acreditava que a secessão da região leste seria a solução para o problema, baseada na predominância de seu governo no leste. Em abril do mesmo ano, Emeka Ojukwu anunciou que a região leste seria administrada de forma independente e, em resposta, Gowon aplicou severas sanções econômicas e bloqueio da região ao comércio exterior, de modo a enfraquecer o movimento separacionista. Porém, tais medidas se mostraram ineficazes e a região leste foi declarada independente e teve seu nome mudado para a República Independente de Biafra. Em consequência disso, os conflitos entre os países tiveram grandes impactos na Guerra Civil. A intervenção soviética a favor da Nigéria, por exemplo, coincidiu com a invasão da União Soviética na Tchecoslováquia, cujo objetivo era manter a coalizão da União. Enquanto o governo tcheco obedecia aos soviéticos, eles poderiam fornecer armamentos aos nigerianos. Ademais, a tomada do governo do regime liberal de Dubček afetou, em 1968, a proibição da venda de armamentos ao regime liberal. Nem a invasão do centro-oeste por Ojukwu, nem tampouco o contra-ataque da Nigéria Federal incentivaram o apoio soviético à Nigéria. Porém, o principal objetivo da URSS era defender o socialismo no Segundo Mundo, que seria atingido pela defesa do governo centralizado na Nigéria, refletindo os esforços da União Soviética em manter a Tchecoslováquia. O conflito perdurou até 1970, ano em que as forças do governo conseguiram retomar a cidade de Owerri, a última parte do território secessionista restante. Biafra se rendeu e foi novamente anexada à Nigéria.
Aproximadamente 1 milhão de nigerianos morreram com a guerra, a maioria da etnia Igbo. O que fez da guerra um fenômeno conhecido ao redor do mundo foi sua transmissão em larga escala. Notavelmente, foram divulgadas imagens de crianças extremamente desnutridas devido à fome, que castigou a população Igbo, dado o bloqueio nigeriano na área de Biafra, impedindo o acesso a alimentos e medicamentos. Desde o fim da Guerra Civil, o país vem sendo governado por militares, e a administração pública ainda é dominada pela corrupção.